carioca que revolucionou o mobiliário nacional e se tornou o design brasileiro mais conhecido mundialmente. Agora, em 2014, completa 60 anos de carreira. A sua peça mais conhecida é a poltrona mole, que está em exposição no MoMA em Nova York como uma obra de arte. A nossa entrevista de hoje é com o arquiteto e design Sérgio Rodrigues. Sérgio, como começou seu interesse pela criação das formas? É coisa de criança, de garoto. Aliás, minha mulher me chama de garoto até hoje e eu me sinto realmente ainda garoto, apesar da idade, etc. Eu acredito que não tenha crescido muito. Talvez porque recebi a vida inteira um apoio de todos os parentes, etc., que me consideravam um gênio. Não sei o que é que eu tinha de cara de gênio, ou o que é que saía de mim de genialidade, então me consideravam. E eu fui explorando essa coisa toda. Mas realmente eu tive uma infância muito boa mesmo. Tem uma saudade, realmente, quando a pessoa diz saudade de infância, eu tenho uma saudade de infância. Nunca brinquei em rua, porque morávamos numa casa, uma chácara, na Praia do Flamengo, dando para o mar. Aliás, ao lado do Clube Flamengo, etc. Então, a glória é lutar. Pois é, eu fiquei desde pequeno ligado tanto ao Flamengo quanto à chácara. Chácara com árvores frutíferas, coisas que a gente vê assim em algum romance do século XIX, etc. E o meu tio, bisavô, que era o proprietário da casa, e que nós morávamos lá, porque era uma casa muito grande, então dava para a família morar lá. E ele tinha uma mania, ele não desenhava, não era um marceneiro, era coronel, inclusive da Guarda Nacional, porém era um apaixonado pela madeira e pelo móvel e pelo desenho, embora não soubesse nada disso, fazia nada disso. Mas ele tinha uma oficina muito simpática, que não tínhamos realmente naquela época, não só na época, mas o pessoal que contratado não era prático de instrumentos ou de maquinaria toda elétrica. Então, eu, garoto, ficava o dia inteiro ao lado dos marceneiros que trabalhavam com materiais, com os instrumentos manuais. Eu ficava aprendendo aquilo tudo, fazendo, não ficava só olhando. Eu tinha as minhas paixões também. Eu queria fazer meus carrinhos, meus aviões, minhas casinhas todas de madeira, e aproveitava aqueles cavacos de madeira e ia fazendo tudo aquele negócio. Não mexia realmente em instrumentos nenhum, a não ser uma vez que eu consegui furar meus 2 polegares fazendo brincadeira com formal. Brincadeira não, eu considerava uma coisa séria, mas na realidade era brincadeira, né? E essa paixão foi aumentando cada vez mais. A casa era uma casa muito antiga e justamente essa oficina era montada numa parte da casa que era uma antiga cocheira mesmo, o negócio era do século XIX, então tinha cocheira, local de cocheira, e muita madeira, e aquilo estava com certa idade já, e eles estavam já aproveitando essas madeiras maravilhosas. E, inclusive, por exemplo, partes de peroba, partes de cedro, madeiras nobres. Então eu comecei a perceber e a gostar e a me apaixonar pelo cheiro da madeira, que era muito interessante, pelo cheiro da cola que eles usavam para fazer aquela coisa toda. E, aos poucos, fui me entrosando na parte, vamos dizer, de criatividade, não só de criatividade, porque criatividade não tinha nenhuma, porque meu bisavô não sabia nada, que criatividade eu tinha que virar para meus brinquedos mesmo. Porém, quando chegou um certo período, eu percebi que ele fazia uns rabiscos em papel ao maço, e me lembro até com caneta vermelha. Ele fazia alguma coisa e entregava para
os marceneiros, portugueses, aliás, simpaticíssimos. E eles pegavam aquele papel e traduziam aquela rabiscaria toda e faziam uma cadeira maravilhosa. Eu fiquei um pouco espantado no princípio, mas depois que eu vi fazer o desenho antes de fazer o meu modelo. Eu queria fazer um aviãozinho, eu fazia o desenho do avião, das partes do avião, e o negócio saía muito melhor, muito mais exato, muito com madeira, aproveitando todo aquele material que eu dispunha, toda a matéria que eu dispunha. Então, isso foi aos poucos, eu acredito não, tenho certeza. Isso daí foi que me levou ao design e à arquitetura, que na realidade você desenha para produzir, não é? E por que na juventude o interesse de ingressar na aeronáutica? Era uma coisa muito simples. Nós morávamos na Praia do Flamengo. Praia do Flamengo não tinha o grande paisagismo do Flamengo. A areia, o mar, vamos dizer, o mar vinha quase no passeio, no local dos bondes, onde passavam os bondes. Então, era muito próximo o infinito do mar e que permitia a gente ver os aviões passarem muito próximos. E a gente via os pilotos. Aquilo era uma coisa impressionante. Ver aquele fulano com carapuça, com óculos, com aquela coisa toda. E eu sempre, em garoto, eu queria que um avião daqueles caísse lá no terreno para que eu pudesse usar um daquelas carapuças e um daqueles óculos. Claro que o camarada não morreria, não teria problema nenhum, aquela coisa toda. Fiquei com essa ideia de fazer aviãozinho de ver, fazer uma coisa um pouco maior, fazer uma profissão, ter uma profissão de desenho, que chamava de desenho da aeronáutica. Cheguei num período, assim, no quarto ano de ginásio, eu tive um contato com um conhecido nosso, que era brigadeiro do ar, e que interessava ver minhas maquetes, aquela coisa toda. Eu perguntei, eu quero ser desenhista de avião. E ele disse assim, isso vai ser difícil, porque no Brasil não tem. Então você vai ter que ser piloto, vai ter que ir para os Estados Unidos para poder fazer um curso disso tudo. Eu já estava achando maravilhoso, ser piloto e ir aos Estados Unidos para aprender mais alguma coisa, estava maravilhoso. Então, fui fazer um exame na Escola da Aeronáutica, que era lá no Campo dos Afonsos. Fui lá, uma coisa maravilhosa, para mim tudo aquilo era maravilhoso. Serviram uma laranjada estupenda, coisa maravilhosa, e também, ao mesmo tempo, as perguntas de matemática, que eu não sabia nada, absolutamente nada. O único proveito que eu tive dessa história toda foi laranjado, tomei uma boa laranjada e fui para casa com a cabeça inchada, né? Chateado porque não conseguia pegar alguma coisa, como você tem medo da matemática. Na aviação, a matemática era para fabricação de avião, desenho. A matemática era muito importante. E na arquitetura? O senhor escolheu a arquitetura. Qual o peso da matemática? Bom, mas aí a questão é a seguinte, aí eu fiquei sem saber o que ia fazer mesmo. Porque passou pela cabeça ser arquiteto. Porém, a ideia que eu tinha de arquiteto era fazedor de fachadas. Eu tinha também um conhecido que era um bom arquiteto, um grande arquiteto. Toda vez que eu ia visitá-lo, com essa parente e tal, ele estava fazendo a fachada de uma casa, de uma igreja, de uma coisa qualquer. Eu digo, fazedor de fachada, isso daí não é comigo, não. Bom, aí chegou no momento, tem que decidir. Qual é o exame que não tem matemática? Ele disse, olha, a arquitetura não tem matemática assim. Tem, mas é muito, muito pequeno. Você passa no primeiro, consegue passar, tentei, passei e fiquei muito, muito entusiasmado com essa história, mas na realidade, é uma coisa que eu sempre digo, só no terceiro ano de faculdade é que eu percebi o que era arquitetura. E o design surgiu de uma vontade de estar mais dentro da casa das pessoas? A arquitetura, para mim, não é, vamos chamar, falando em linguagem vulgar, não é a casca, é o interior. O interior você tem o espaço interior, é que tem que ser adequado às necessidades que o seu cliente impõe.
para ter um desenvolvimento maior, eu fui procurar alguém ou algum curso que pudesse me especializar, porque na faculdade não tinha curso nesse sentido. Eu achava muito importante e me aproximei de um professor estrangeiro e que tinha um ensino de arquitetura. Ele era hindu e tinha recém-chegado dos Estados Unidos. Tudo isso era depois da guerra, que ele tinha chegado poucos anos da guerra e tinha passado estudando nos Estados Unidos arquitetura de interior, mobiliário, etc. E vinha com alguma coisa, vinha com um currículo incrível de coisas que nós aqui no Brasil não tínhamos de jeito nenhum sobre arquitetura de interiores. E eu me aproximei naquilo e tal, e fui me aprofundando, acabei sendo auxiliar dele, porque ele foi fazer também trabalhos de arquitetura de interiores. Isso daí me auxiliou muito também na faculdade, que não tinha praticamente uma cadeira de arquitetura de interiores, mas tinha uma chamada de composição decorativa, que no fundo ia ser a mesma coisa. O professor catedrático, me vendo com esse entusiasmo todo, me convidou para ser, já que os outros alunos, os 80 alunos, meus colegas, não se interessavam por isso, eu fui chamado para ser monitor na faculdade mesmo. Então eu fiquei auxiliar do hindu e auxiliar na faculdade, coisas semelhantes, porque cada um fazia a sua. E isso daí foi me dando uma experiência bastante grande, né? Quando o senhor começou, a arquitetura e o design eram muito influenciados por uma corrente europeia e americana. Como é que foi essa busca por um processo, uma linguagem brasileira? Foi simples. Não foi tão complicado assim, não. Quando eu estava na faculdade tal, e percebi que a arquitetura brasileira era super considerada. Inclusive nos Estados Unidos, no MoMA, produziram alguns livros sobre arquitetura, especializados sobre a arquitetura brasileira, elogiando Oscar Niemeyer, Reed, Afonso, etc., diversos arquitetos da época. E eu ficava entusiasmado vendo aquelas fotografias, daquelas obras, conhecendo muitas das obras, etc. Porém, eu achava engraçado, interessante, não tinha nada do interior. Não tinha, e o interior que aparecia sempre com uma peça estrangeira, ou alguma coisa para dizer que era brasileira, era alguma peça improvisada de Minas, ou da época colonial brasileira, colocada no meio assim, sem maiores estudos e maiores. E eu fiquei muito impressionado com isso, comecei a procurar por que não fazem alguma coisa brasileira para poder acompanhar a arquitetura. E eu então comecei a procurar e pesquisar sobre esse assunto. E realmente eu tive a resposta desse meu entusiasmo, quando o Itamaraty, ou então o Vladimir Murtin, que era um ministro do Itamaraty, o Olavo Reding de Campos, que era o arquiteto do Itamaraty, me procuraram para saber se eu podia fazer alguma coisa para Brasília, que estava iniciando. Eu disse, mas por que tal? Não, você está fazendo alguma coisa interessante, está mergulhado nesse assunto, então procure fazer algum trabalho que possa ser colocado em Brasília, né? E o primeiro trabalho foi uma mesa grande, uma mesa de ministro, de gabinete de ministro, e a primeira mesa foi feita pelo ministro Horácio Lafer, uma coisa muito simpática, eles gostaram imensamente daquilo, e a mesa fez tamanho sucesso que o embaixador Hugo Gautier, quando viu aquela mesa, disse, quem fez essa mesa vai comigo para a Europa, para a Itália, fazer a embaixada do Brasil na Itália. Tudo isso eu estou vendo, aquele conjunto de coisas, que não foram só essas coisas, foram diversos outros elogios que eu havia tido antes, e outra coisa. E eu fui com ele lá para a Europa, fiz esse trabalho na Embaixada do Brasil em Roma, quer dizer, num palácio, um dos mais importantes de Roma, e
o próprio, vamos chamar assim, o próprio professores e arquitetos do patrimônio histórico romano, tipo da Itália, gostaram do que eu estava fazendo. Quer dizer, eu estava vendo que não era só entusiasmo de brasileiro. A coisa que eu estava fazendo mexia com o pessoal de fora também. Então me aprofundei nisso daí, larguei as rédeas e fui fazendo coisas. A poltrona mole foi criada em 57, ficou um ano na vitrine e ninguém comprou, e a gente ouvia uns comentários bárbaros, como: poxa, a firma começou tão bem, ia ter tão simpática essa loja, e está fazendo agora cama de cachorro, como é que pode ser e tal. Então isso aí poderia ter me desanimado, mas eu aí percebi que eu estava num bom caminho, porque eram pessoas que não tinham nada a ver, não tinham não tinha nada a ver com o interior, ou com o modelo, com o mobiliário, com a criação, com o design, estavam comentando. E eu percebi que outras pessoas, apesar de não serem possuidores de condições de estarem comprando aqueles móveis, eles faziam elogios corretos das comparações, de comparações com o que estava sendo feito lá fora, elogiando aquilo que estava fazendo. Na realidade, começou assim. Agora, a poltrona mole é o seu trabalho de maior destaque, tanto no Brasil quanto no exterior? Eu vou dizer que porque começou, na realidade, com um prêmio que eu tive em 61, que foi o Carlos Lacerda, que era o governador do estado da Guanabara, e recebeu um convite para se representar, ou representar a Guanabara, num concurso que havia em Cantu, na Itália, e o Carlos Lacerda foi me procurar dizendo: não, eu quero que você mande essa sua poltrona que eu acabei de comprar, e é uma coisa maravilhosa, e eu tenho certeza que vai fazer sucesso lá fora. Eu digo: mas, governador, o que está sendo feito lá fora agora é uma coisa impressionante. Então, as pesquisas são com materiais, com alumínios, com plásticos, etc. E eu fazendo uma coisa de 4 pernas de madeira normais, e esse almofadão jogado em cima, não vai ter furor, não vai... Não, manda. Eu acabei mandando e recebi uma resposta logo uma semana depois, dizendo que, olha, não podemos aceitar esse seu modelo, porque já é conhecido aqui na Itália. E eu fiquei, para mim era um diploma. Aí o Lacerda ficou furioso no sentido de: tem que mandar de qualquer maneira, você faz, para fazer da noite para o dia, para uma coisa nova. Eu peguei a própria poltrona, fiz algumas variações no esqueleto, não nas proporções, não, na estrutura, e mandei assim mesmo. Mandei, e rapidamente, quando houve o concurso, coincidiu com a chegada do móvel lá, e o móvel foi considerado o primeiro lugar entre 400 concorrentes estrangeiros, 30 e tantos países. E eu fiquei, não acreditei naquilo. Aquilo deve ter sido alguma coisa do Lacerda para ter metido a mão lá para eu ter conhecido. Mas não, o negócio foi verdadeiro quando começaram a aparecer nas revistas estrangeiras, em diversas revistas, sem eu ter contato nenhum com as revistas, dando uma importância muito grande. Uma grande firma italiana estava interessada na produção e estava fazendo já a poltrona mole, já estava produzindo lá. Eles diziam: agora, na Itália, um arquiteto brasileiro que está trabalhando para a Itália, etc., tem essa tal peça que é maravilhosa. Como Oscar Niemeyer entrou na sua vida e como foi essa relação da arquitetura com o design de interiores na capital federal? Oscar Niemeyer era uma figura muito interessante, realmente, criativa. É o maior arquiteto brasileiro, não há dúvida nenhuma. Não tinha coragem nem de falar com ele. Até que um dia, um fotógrafo foi pedir a mim foi mostrar a mim os trabalhos dele. Eu comecei a ver aqueles desenhos todos admirados. Eu disse: eu vou fazer a primeira exposição de fotografias aqui com essa sua espécie. E o Oscar chegou naquele momento.
e viu aqueles desenhos, aquelas fotografias todas e disse: oh, que coisa muito boa, eu tenho uma revista módulo e eu queria, te dou umas páginas para você começar a fazer expor esse seu trabalho. Aí eu tivemos, indiretamente, uma conversa próxima, não é? Aí começamos a conversar a respeito disso, como é que eu fazia a exposição e tal, etc. E ele também não era muito de conversar, não. Ele tinha uma certa maneira muito delicada de desviar o assunto e de sair E eu também não queria ficar insistindo ali. Eu sei que quando ele apareceu, quando houve um concurso de imóveis, de mobiliário, na antiga sede do Jockey Club, me convidaram para fazer um mobiliário numa sala pequena de jogos. Eu fiz a primeira peça e vibrei muito com essa peça e entreguei lá no Jockey Club. E o Jockey Club, por diversos motivos e tal, quer dizer, apresentaram diversas coisas, não aceitaram a poltrona. Eu, muito chateado, deixei a poltrona colocada na minha loja. E o Oscar, numa hora daquelas, entrou, eu gostei dessa cadeira aqui, eu quero 2 para minha filha que vai casar amanhã. E quando o Oscar Niemeyer, não eram velhos, era o Oscar que estava dizendo aquilo, eu dei o nome de Oscar à cadeira de braços, né? E ele ficou entusiasmado, a menina que casou também, Ana Maria, ficou entusiasmada com essa coisa. E então começamos a conversar, a falar muito rapidamente, mas eu já conhecendo ele e ele me conhecendo. Nesse período que foi justamente da mesa do embaixador Horácio Laffer, nesse período eu comecei a ter um contato maior com Brasília e encontrava com ele diversas vezes quando nos encontramos, e ele declarou em determinado momento que quando ele precisasse, se ele precisasse de móveis para completar com o trabalho dele, ele iria recorrer a mim. Isso para mim ainda foi mais maravilhoso ainda. E eu fiz, ele me convidou para fazer Teatro Municipal Nacional de Brasília, para fazer as cadeiras e as poltronas dos 3 auditórios. Foi uma coisa muito boa. Ele tinha feito um cinema, o Cinema Brasília também, ele pediu para que se estudasse e fizesse cadeiras também. Eu fiz mais uma vez, tive uma chance de fazer. Aí comecei a ter a entrar em mais aproximadamente amizade um pouco maior nesse sentido. Ele, por exemplo, era grande amigo, claro, do Darcy Ribeiro. E o Darcy me convidou para fazer o mobiliário do interior da universidade e, principalmente, mais rápido possível, o mobiliário do auditório dos Candangos. E o Darcy me saiu, pendurei no braço dele e ele me levou para ver o local. Quando eu cheguei lá, o Darcy chegou e disse: olha, é aqui. Eu disse: como? Não tem paredes, não tem teto, não tem coisa nenhuma, não tem chão. Não, você sabe, nós estamos em Brasília, vamos fazer isso imediatamente. Quero que você faça as poltronas também rapidamente. Aí aliás, foi um período bastante desse dia até a entrega em um mês, as poltronas, 250 poltronas, foi uma epopeia, uma coisa incrível. Eu vibrei muito, e foi um período assim emocionante que eu vi, que os estudantes todos, os que tinham amor à faculdade, os que queriam ser designers mesmo. O senhor utiliza muito a madeira nas suas criações, como o jacarandá que está em extinção. Como o material afeta a criação? Afeta de certa maneira, define, valoriza a criação. Por
principalmente os mobiliários de madeira, né? Ou da obra de madeira, produto de madeira. Mas eu tive, de garoto, a chance de conhecer profundamente a peroba e outras madeiras de lei, inclusive o cedro. O cedro conheci de uma maneira esquisita. Meu tio fumava muito charuto e tinha aquelas caixinhas de charuto de cedro. E aquilo me entusiasmava muito porque eu fazia meus brinquedos com aquela madeira. Depois, já tendo minha fábrica, etc., usei muito o frejó. Foi uma coisa maravilhosa, usei aquilo. E tem uma infinidade de madeiras que a gente para dizer tudo, falar bem de todas elas já é um problema um pouco mais complicado. Jacarandá, para mim, é a madeira mais bonita de todos e era reconhecida, considerada a madeira de lei por excelência. Ela tinha muito valor lá fora também, do Brasil, e a utilização do jacarandá, já que a produção, que a plantação de jacarandá era muito, e relativamente a outras madeiras, era inferior, de modo que foi acabando. E está realmente em extinção, porém, estão sendo plantados novamente jacarandá para poder recompor ou poder compor outros trabalhos daqui a algum tempo ainda, né? Demora muito para poder a árvore de jacarandá, o tronco aproveitável, tem alguns anos necessários para a evolução dele, né? O senhor é sobrinho do Nelson Rodrigues, neto do Mário Rodrigues, e a família não influenciou algumas escolhas suas, como o jornalismo e o time de futebol, mas atrapalhou o seu relacionamento com a sua atual esposa. Como é que foi essa história? Não, aí tem o seguinte, você falou Nelson Rodrigues, muito bem, Mário Rodrigues, Maracanã, que tem o nome do meu tio também, irmão do meu pai. Você está esquecendo de falar do meu pai. Meu pai foi uma figura muito, muito importante. Foi o segundo filho de uma família de 12 pessoas, entre meninos e meninas, e morreu muito cedo. Eu herdei dele, eu vou dizer francamente, o desenho, a vontade, aquela paixão pelo desenho. E a única coisa que eu tive dele realmente foi isso. Agora, o problema do jornalismo, eu tenho do meu pai, não há dúvida, os Rodrigues, os jornais A Crítica, que era do meu avô, e outros jornais, A Manha, etc., que era do meu avô também. E também do meu pai, teve a revista que teve uma pequena duração, mas muito importante, a Jazz, foi muito, muito importante. E a paixão que figuras como o Ziraldo, como o Milor Fernandes, como diversas outras figuras assim, importantes, adoravam o trabalho dele e tal. Meu lado da minha mãe, a gente está esquecendo, eu falei no início, falei no James Andrew, que era escocês, descendente de escocês, e onde eu morava lá no Flamengo. Mas tinha a parte dos Mendes de Almeida, que é muito importante. A figura assim, conhecida imediatamente, tem o Cândido Mendes, que é imortal. Foram os fundadores, na realidade, os Mendes de Almeida, tanto o Fernando Mendes quanto o Cândido Mendes, também da família, tudo o mesmo nome, né? Eles foram os fundadores do Jornal do Brasil. Realmente, então, fui cercado de jornalistas, não só de parte de desenho, mas parte de escrito, de escrever, de escrito, de jornalismo propriamente dito, né? Aí tive outras figuras, como o Nelson, que foi, para mim, o maior teatrólogo brasileiro, com as suas manias e com as suas figura importante, figura interessantíssima, porém com aquelas o pessoal chamava de maluquice, aquelas apresentações, aquelas criações que ele tinha das peças, como vestido de noiva, etc. Na realidade, vestido de noiva que atrapalhou um pouco
meu namoro com a Vera Beatriz, né? Porque a família da Vera Beatriz era, da minha mulher atual, era assim, bastante rígida, bastante formal, etc. Quando soube que a Vera Beatriz estava namorando uma figura que era sobrinha do Nelson Rodrigues, houve uma luta muito grande contra esse namoro, dizendo que não, que devia procurar alguém mais, não era mais decente, com outras ideias do que aquela. Esse problema durou 29 anos, foi quando eu tive a chance de conhecê-la novamente. Sérgio, como um carioca, como é que você vê o design hoje na cidade e no panorama mundial? A quantidade de bons designers está surgindo. Eles estão surgindo, fazendo experiências e resolvendo problemas assim maravilhosos. Tá? Então, realmente, eu acredito muito na possibilidade. Eu acho que daqui a uns menos de 10 anos, daqui a uns 10, 20 anos, estaríamos numa posição relativa ao mundo bastante boa, bastante privilegiada. Né? Agora, em 2014, o senhor está completando 60 anos de carreira. Estão sendo feitos livros, documentários, até o acervo está sendo digitalizado. Qual a preocupação que o senhor tem com esse legado e como o senhor pretende ser lembrado? Ser lembrado está muito interessante. Resolveram fazer agora, e claro, com a minha aquiescência, o Instituto Sérgio Rodrigues, onde vai ser toda a minha coleção e todos meus desenhos, minha obra toda vai ser, você falou, digitalizado e tendo o apoio de grandes firmas, grandes bancos. E eu fico muito entusiasmado com isso. Mas eu continuo achando que é um pouco de exagero. Tem muita gente assim, se não mais, pelo menos tanto quanto eu, tanta importância quanto eu, que não está tendo essa chance. Que não sei por que isso aí seja alguma coisa divina mesmo, que está aqui influenciando essa atitude geral da mídia e de amigos, críticos, etc. Muito obrigada, Sérgio, pela sua entrevista. Foi uma honra entrevistá-lo. Muito obrigado. Um exagero seu também.